Laura. Muito bom, Laura. Ó, para vocês que participaram ou não na última, a gente tá gravando, eu vou postar tudo no YouTube. Aí eu tô subindo hoje da última aula, finalzinho eu mando no nosso grupo lá do terreiro, tá? Se alguém quiser reassistir. Não, então eu vou tirar minha câmera aqui. Maravilha. Pode deixar aí se quiser, não tem problema não, tá? Fica É como não listado. fechado, Gabriel? Fica como não listado ele, né? A Só pra Lívia quem tá tem. aqui comigo, fazendo a Não, aula Ariel, junto. esse aí eu vou subir publicão mesmo. Ah, você não Ah, não, pelo amor, peraí. Publicaço, vai pra, coloca um. Minha mãe Coloca também uma está aqui comigo hoje. tá, vai pra posteridade, cara. Vai pra posteridade. Quem quiser ficar com o rostinho aí, pode ficar, não tem problema não. Tá bom, né? Ó, eu vou compartilhar a tela com vocês. Você colocar uma carinha diferente. A gente tem uma comunidade nos confins do subúrbio da internet, que é no Discord, tá? Aí, se alguém quiser entrar, lá eu costumo mandar os links, tá? Não é obrigatório, pra quem não é fã do Discord aí, não tem problema. O Ariel ali tá com a carinha de morango, tá tudo certo. Nome de sabonete é foda, né, cara? Você fica com esse nome de sabonete aí, o pessoal vai olhar e vai achar que é uma mocinha. Quem quiser aparecer e ficar com uma carinha de morango é só usar filtro. Não sei fazer isso, não. Você pode ser outra coisa também, se você quiser, um pedaço de bolo, por exemplo. Meu Deus. Eu vou mandar no chat aqui do grupo, se alguém quiser entrar no Discord, tá? É só para, às vezes, mandar algumas informações, mas tudo que eu mando lá, eu mando no grupo. É só para deixar registrado lá, que na minha cabeça funciona mais fácil. Mas aos não fãs, tá? Não é obrigatório. Tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês agora e a gente vai continuar no capítulo 3. Antes da gente começar, eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida no último encontro, se tem alguma sugestão para a gente melhorar, tá bom? Antes da gente começar o capítulo 3. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Gabriel, uma sugestão Boa noite. antes, eu não sei se vai ser possível, mas era que eu tinha feito da outra vez e você tinha feito e foi bom. Uhum. Se você puder enviar o material, porque se der a gente estuda antes, e aí quando você vier para aula, a gente também já traz algumas dúvidas. Ah, entendi. Se for possível. Tá. O que acontece? Como eu converso muito, eu nunca sei até onde vai dar, entendeu? Eu não sei até onde eu vou conseguir falar. Mas a ideia é, antes da gente fechar o capítulo dos chakras, a gente vai ter um último encontro que é pergunta e resposta, fazer um apuramentozão. Aí eu vou mandar o documento para vocês vão ler aí, ver o que vocês têm de dúvida, pergunta, enfim. A gente faz as perguntas e aí depois eu vou jogar um formulário. Não vai ser um formulário de louco, igual foi o Enem da última vez que eu passei para todos, tá? Enem, eu gostei. Porque as entidades diminuíram as validações, tá? Aí eu devo fazer uma pergunta só, mais descritiva para a gente conversar sobre os entendimentos gerais, tá? Então vai ser até um pouquinho mais fácil, às vezes, do pessoal responder, porque o Enem aí da última aí teve balbúrdias, né? Mas aí eu não posso fazer nada, porque a entidade mandou, eu fiz do jeito que pediu. E eu achei criterioso também, né? Mas tá bom? Então a sua sugestão aí, eu vou mandar no finalzinho, que aí fica um capítulo inteiro, porque senão eu fico mandando, por exemplo, o dos chakras aqui são 6 capítulos. Peraí, só um minutinho. Então vamos lá, vamos começar novamente, mais uma vez, boa noite para vocês. Nós vamos dar início dentro desse tópico dos chakras, é como se fosse o capítulo 3, tá? Como cada linha de trabalho atua energeticamente nos nossos centros de força, que seriam os nossos chakras, tá bom?
A grosso modo, não é para decorar, tá? Nada que é dito aqui é para ser decorado, isso aqui é para ficar armazenado no subconsciente, para que vocês, no momento certo da incorporação, da vida mediúnica de vocês, isso aqui faça sentido, tá? Então, muitas das vezes a gente tem uma informação, ela não é útil naquele momento, mas no momento certo, na sua prática, na sua vivência dentro de um terreiro, isso aí vai começar a fazer sentido, tá? Então, como que a gente identifica os bloqueios no nosso desenvolvimento mediúnico, tá? Aí, isso aqui é uma repescagem, isso aqui nunca foi digitado dessa forma, tá? Isso aqui é para ajudar vocês que estão começando e as pessoas que já são praticantes, né, entre aspas. Então, a gente está repincelando todas as informações que já foram passadas na casa para facilitar, entre aspas, né, se a gente pode dizer dessa forma, as informações, tá? Então, como que a gente identifica um bloqueio no nosso desenvolvimento mediúnico? Primeiro fato, nós precisamos entender sobre os chakras, não na prática, mas aonde eles são alocados e o que eles desabrocham dentro do nosso corpo físico, tá? Cada linha de trabalho vai ter uma frequência específica, a gente entende isso, ou se não entende, nós vamos entender, e cada frequência ativa determinados centros de campos vibratórios dentro do nosso corpo. Não significa que a entidade vá utilizar apenas um único chakra, tá? Vamos dar um exemplo aqui. A psicografia, tá? Que é o ato da gente ficar canalizando informações do plano extrafísico, tá? Pro plano físico, onde a entidade, muitas das vezes, pode utilizar da mão do médium, sem que ele tenha o controle para escrever tanto na mão direita ou na mão esquerda, ou, muitas das vezes, tá? Utiliza-se da cabeça do médium para passar essas informações, tá? Não vai deixar de ser uma psicografia, só vai mudar a condição motora, tá? Então, quando ela passa direto para a mão, a gente está funcionando do lado do inconsciente, tá? Eu não tenho controle, não sei o que está falando, não tem filtro, não tem vírgula, não tem parágrafo, a coisa só vai acontecendo ali e no final a gente tem a informação. Quando ela passa para o nosso físico, né, para o nosso consciente, então você canaliza aquelas informações, não é que você está deixando de aproveitar, mas está tendo uma oportunidade pelo plano espiritual de que você aprenda com essas informações e a sua bagagem comece a ser manifestada. Então, o ideal é que o médium estude, comece a entender, não é só estudar espiritualidade, é estudar no geral, se autoavaliar, fazer os seus contextos, para quê? Para no ato da fluidez energética dos chakras, você consiga trabalhar bem ancorado, tá? Então, quando a gente fala de ancoramento, não é só incorporação. Quando a gente passa para 2026, nós passamos por diversos processos de mudança energética na Terra, o processo de incorporação, ele muda. Então, a gente deixa de ter incorporações inconscientes nesse primeiro momento, e a gente passa a ter médiums semi ou conscientes. Por quê? Porque nós precisamos aprender. Passou o momento das informações serem daquela forma obrigatórias. O médico também precisa aprender o que ele está fazendo ali. Então a gente vai estudando essa fundamentação energética, trabalhando essas ancoragens. Então muitas das vezes não exige, entre aspas, porque dentro da Umbanda existe uma exigência do processo de incorporação dentro de um terreiro, mas fora do terreiro também acontecem informações. Tá? Então o seu corpo precisa estar bem alinhado para que essas informações cheguem da maneira correta, tá? Então, linha dos caboclos, vibração predominante, força, direção, clareza, força também predominante da natureza. Quando a gente fala natureza, aqui nós falamos dos orixás. A gente fala também dos elementais. A gente fala também da constelação. E natureza, tudo que envolve aí o planeta, né, e o cosmos está aqui, tá? Então essa palavra natureza é muito forte. A gente acha que é o básico ali, que é só plantar uma árvore, mas isso vai muito além disso daí, tá? Então os principais chakras nas linhas de caboclos, quando eu falo nas linhas, eu tô falando caboclo de Oxóssi, Ogum, Xangô, Iemanjá, Oxalá, tá? Principalmente são ativados os chakras frontais, básico e cardíaco. Básico é o nosso que fica lá na base, próximo ao nosso chakra sexual, cardíaco, centro do peito, e o frontal, esse aqui na frente da cabeça, né? Onde a gente ganha aquele tapa do sultão é o nosso frontal aqui, né? Para dar aquele susto, né?
Então, o caboclo trabalha muito com visão clara, tá? Médios que têm miopia, que é o meu caso, não interessa, isso aqui é visão clara, incorporado ou desincorporado, tá? Isso aqui precisa acontecer na prática. Postura firme. Por quê? Porque, olha só, vamos tentar pegar aqui os chakras para a gente exemplificar de uma maneira que fique mais fácil o entendimento. Vamos pegar essa imagem aqui e vamos jogar ela aqui no nosso documento aqui por enquanto, tá? Olha só, a gente tem o da base, esse vermelhinho aqui, ó, que tá entre as pernas, o cardíaco tá bem no centro do peito aqui na tonalidade verde, e esse em cima aqui no tom lilás ou violeta, que é o chakra da coroa, embaixo dele tá o nosso frontal. Eles estão quase juntos, são muito próximos um ao outro, tá? Se a gente parar para analisar, aqui nós temos 3 chakras, então, ó, numeração do 3. Quando a gente começou a estudar lá em cima, lá nós estudamos a numerologia, eu acho que as pessoas lembram, e eu falei que ia começar a fazer sentido, tá? A numeração 3, ela trabalha com a base, com a trindade, com o fortalecimento. Então, olha só, 3 chakras são necessários para fazer um equilíbrio de um bom médio incorporado. Por que o da base, por que o cardíaco e por que o frontal? O cardíaco, ele faz a parte intermediária entre emoção e sentimento, e o da base é que sustenta tudo. Por que que o frontal está lá em cima? Para segurar a sua cabeça, as suas orientações, os seus pensamentos, para ajudar nessa fluidez. Por que que a gente começa com o caboclo no desenvolvimento mediúnico? Porque esses chakras principais são os que mais serão utilizados no nosso desenvolvimento mediúnico. Então, uma pessoa que tem problema de coração, ele pode ter dificuldade de incorporar. Por quê? Porque esse chakra, muitas das vezes aqui, cardíaco, ele pode ter uma alteração, dependendo da arritmia cardíaca da pessoa pessoal, tá? Então, essa visão clara, essa postura, esse coração aberto, muitas das vezes ele acontece na parte energética, depois na parte física. Se você estiver tendo um problema para incorporar o seu caboclo, possivelmente um banho de ervas e uma reformulação nesses chakras pode te ajudar a ter uma incorporação melhor, tá? Frontal ativa porque é o direcionamento, discernimento, chakra da base ativa porque existe força, firmeza, verticalidade no trabalho, então o caboclo se movimenta muito, né? E o cardíaco ativa para orientação do propósito, não do ego. Lembra que a gente olha lá no coração lá, nós visualizamos o Oxalá, a ideia da fé, a ideia da proporção energética. Tá? Então, sinais comuns de uma incorporação: corpo mais ereto, respiração mais profunda, porque o chakra cardíaco, ele é movimentado por nossa respiração, a parte muscular, né? Sensação de expansão na testa, então você pode ter uma sensação de ficar maior, tá? Uma dilatação do campo energético. Peso de firmeza nos pés. Eu, particularmente, só tenho essa sensação de firmeza nos pés na incorporação de Ogum, tá? Que é um caboclo que trabalha de uma maneira muito diferente. Na linha de Oxóssi, com o Tupinambá, eu tenho a sensação da respiração e essa sensação de expansão aqui energética, porque ele é um pouquinho maior do que eu, tá? Então, a estatura da entidade também muda muito essas sensações. Se for uma entidade das águas, a sua respiração ela pode ficar mais lenta, muitas das vezes, porque é uma linha que, dependendo do trabalho, tem uma energia mais telúrica, né? Então, se o frontal estiver fraco, que é o que está no meio da nossa testa, o médium pode misturar imaginação com intuição, pode receber uma mensagem extremamente confusa. Nossa, eu tive uma mensagem aqui, não entendi nada, não tem começo, nem meio, nem fim. Se o básico estiver fraco nessa incorporação, você pode ter uma incorporação instável, ou seja, incorpora, desincorpora, não consegue manter. Você pode ter um tremor excessivo, tá? Pessoas que têm um tremor essencial, com exceção, tá? Pessoas que têm Parkinson, com exceção, tá? Quando a gente fala do tremor excessivo, é questão energética, tá? Ele passa, não é uma coisa que é constante na sua vida, tá? Você pode ter a sensação de queda, de estar caindo no chão, de estar sendo empurrado, tá? Se o seu básico estiver enfraquecido. E o cardíaco, se ele estiver fechado, se você não tiver com sentimentos bons no dia, o caboclo pode não ancorar, ou seja, não incorporar. Quando falar não ancorar, é você só ficar naquela prévia, né? Tá passando só o trailer da incorporação,
Você só tá respirando, tá só passando o trailer, não tem filme nenhum. Só o trailer, só o trailer, só o trailer, não vai incorporar. Pode ter uma resistência interna também, aí que entra questões de conflito emocionais, de controle, as pessoas que são mais controladoras, que têm dificuldade em ceder o seu corpo físico, tá? Trabalhar o chakra cardíaco emocional, desapego, pode facilitar o processo de incorporação. Aí vamos perguntar, médiuns de incorporação, vocês já sentiram isso? Ô, Gabriel, posso falar? É para Já. vocês falarem agora. É para vocês. Então tá. Na verdade, assim, pelo menos assim, a última sensação que eu tive é que minha cabeça estava expandindo, parecia Uhum, que ela ia ficar tão grande, tão grande, tão grande. uhum. Que é É o, isso, assim, essa sensação. é o frontal, a dilatação dele. E aí, essa a respiração. E tem uma coisa, eu não sei se faz sentido, mas essa coisa de parece que bater no peito, assim, não sei Uhum. o que que é, assim, de. O bater, quando um caboclo chega e bate no peito, ele tá ativando esse chakra, ele tá forçando a ativação dele. Então, aquela Entendi. incorporação, quando o caboclo vem pá, 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 batendo no peito, ele tá acelerando o seu ritmo cardíaco, acelerando o seu chakra e Uhum, causando essa dilatação. Então, por exemplo, a entidade, quando grita na incorporação, ele tá trabalhando o quê? Ele está passando pelo seu cardíaco, né? Você precisa da respiração e ele vai passar para o seu laríngeo, né? Sua fala ali. Então, aquele brado de caboclo trabalha também a reorganização do chakra vocal aqui, ó. Então, uhum, aquele caboclo que fica muitas das vezes até repetido com aqueles sons, ele está fazendo uma reequilibração vocal, até no médium mesmo, no seu chakra cardíaco e no chakra da fala. Então, isso uhum, acontece, isso é normal, né? Surto coletivo, não. entendi. Quem mais? Gabriel, Ou, eu na primeira sessão de caboclo, que eu estava na corrente, bom, eu nunca incorporei, né? Mas mandaram a gente ficar de mão dada, e aí desceram vários caboclos. Eu uhum, senti como se minha caixa torácica estivesse é, expandindo também. Eu não conseguia ficar numa postura assim, menos ereta, né? uhum. Como se eu tivesse o peito bem maior, sabe? O Peito tronco. de pombo, é o peitinho de pombo. É, e eu não conseguia controlar isso, e meu pescoço também bem enrijecido, assim, sabe? É, Numa postura meio militar, tipo isso. isso, assim. A energia são energias propícias, né, do próprio trabalho. Aí, por um exemplo, fica fácil, entre aspas, identificar qual é a linha de trabalho da entidade, mesmo que a gente não tenha parte energética de visualização, né, de visão, como é que é o nome da mediunidade, gente? De clarevidência, né, que é aquela questão de visão. Identificar qual que é a energia só pelo quadro, muitas das vezes, dos chakras que são ancorados. Então, entidades de Ogum, de Xangô, de Oxóssi, elas trabalham muito esse chakra cardíaco, né? Caboclos no geral. Mas com uma única exceção, a linha das águas é diferente. Quem recebe a linha das águas sabe que na hora da incorporação pode parecer um caboclo, mas muda. Na hora que você vai vibrar na linha de trabalho, ela muda por completo. Pode ser uma questão até sentimental, pode ter até uma sensação nas costas ali, porque ele trabalha a parte emotiva, né? Então, a polaridade energética da linha de trabalho, por ser mais negativa, não na parte ruim, mas na negativa, na questão sentimental de reequilíbrio, aonde você pode ter sensações até nas costas, né? Nas costas do peito, aqui nessa caixa torácica, só que nas costas, como se fosse uma sensação de peso, né? Então as águas são muito mais melancólicas, entre aspas, né? Que as outras linhas. Tá? Então, às vezes a movimentação cardíaca ela se manifesta mais no lado negativo, né? Mais telúrico. Então isso aí a gente vai entendendo, tá? Alguém mais quer fazer algum comentário? Beleza. Linha dos pretos velhos e das pretas velhas, tá? Vibração predominante, paciência, sabedoria, cura emocional. Veja que eu coloco vibração como sentimento, tá? Quando a gente fala de vibração e sentimento, eu estou dizendo que isso aqui está transmitindo frequências, tá? Que é o famoso
HZ lá, os hertz, né? A frequência do rádio lá que a gente muda AM, FM, 101, 106, 107, são frequências, tá? E nossa parte emotiva, tanto a paciência, a sabedoria, a cura, trabalha em frequências muito típicas, tá? Então, chakras que são mais ativados na linha dos pretos velhos: cardíaco, plexo solar e laríngeo, tá? Vamos pegar a imagenzinha lá, ó. Vamos tirar ela daqui, vamos jogar ela aqui embaixo. Jogar ela aqui. A gente continuar usando a mesma. Laríngeo é o da nossa garganta. Plexo solar, ele fica abaixo do nosso cardíaco, né? Na base aqui a boquinha do estômago, né? Onde a gente sente as energias entrarem e saírem, principalmente são aqui nesse plexo aqui, a gente onde é atacado pela inveja, no plexo solar, onde a gente sente, né? E o cardíaco é onde fica em cima, tá? Então veja só, se você parar para pensar na contrapartida energética, eu tô numa sequência de 3 chakras, um embaixo do outro. Meu chakra da fala, meu chakra cardíaco, meu plexo solar. Por que que preto velho, quando vem, muitas das vezes, trabalha arqueado? Veja só, eu tô com 3 energias aqui na minha frente. Se eu colocar um peso aqui, ó, para você sobre o seu peito, como é que você vai fazer para segurar? Você vai precisar do seu joelho. Se estiver muito pesado, você vai ter que dar uma flexionada no joelho, não é? Energeticamente. Então, essa parte arqueada do preto velho é essa condição energética que ele liga esses 3 chakras. Nesse momento, aí ele abre. Aqui falta um quarto chakra, que é o nosso chakra da base. Esse chakra básico aqui, ele trabalha muito na ligação. É um chakra que atua muito nos pretos velhos, né? Que é o chakra que na hora que você está nesse processo de incorporação, que você flexiona, ele acaba se abrindo para facilitar. Tá? Então, o preto velho trabalha com o emocional profundo, tá? Então ele visualiza processos kármicos, cura com a palavra. Então a gente vai muitas das vezes escutar a palavra, o aconselhamento de um preto velho, trabalha muito com esse magnetismo. Tá? Então o cardíaco se expande, o plexo organiza as emoções densas, tá? Então o plexo solar, se ele não estiver bem ancorado, você não consegue trabalhar incorporado com o preto velho, tá? Por quê? Porque você está trabalhando só as suas emoções, você não tem preparo para receber as emoções do outro. Então o preto velho não vai firmar, mesmo que o laríngeo esteja funcionando bem, você se comunique bem, se o cardíaco está muito bem, a incorporação com o caboclo está excelente, mas se o plexo solar, que é onde você lida com sentimentos de raiva, de ódio, de ciúme, de inveja, estiver ruim, o preto velho não vai conseguir trabalhar, passar essas mensagens, porque ele precisa trabalhar filtrando, tá? Então, se o seu filtro estiver quebrado, não vai ter, tá? Então, sinais físicos que a gente pode identificar: corpo inclinado, tem preto velho que trabalha em pé. O que isso quer dizer? Pode mudar a questão energética aqui, ó. Então, os pretos velhos mais ligados ao povo da Bahia, eles podem trabalhar muito mais em pé, tá? Por quê? Porque a condição energética às vezes muda. Então, a gente tira, às vezes, um chakra aqui de atuação e joga um outro. Então, ele pode sim trabalhar em pé e não necessariamente vai deixar de ser um preto velho. Então, quando a gente fala isso aqui, é 80%, 60%. Não vamos colocar como fixo, porque nós temos sempre exceções, tá? Mas alguma coisa que vai dar, uma respiração lenta, uma sensação de calor. Essa sensação de calor habita no meu ser incansavelmente quando eu chego no terreiro, tá? Essa vontade de chorar suavemente, tá? Não é aquele choro desesperador, são lágrimas muitas das vezes de alegria, de emoção, tá? Então, os sinais de bloqueio nas incorporações: se o plexo solar estiver desequilibrado, o médium pode absorver carga do consulente, ele vai sair exausto da incorporação. Sensação de, pelo amor de Deus, eu preciso tirar um cochilo aqui agora, não quero conversar com ninguém. Cardíaco, se ele estiver ferido, né? Então você não está bem no dia. O trabalho pode perder a profundidade, pode existir um desconforto no peito, até mesmo nas mensagens da própria entidade, tá? O laríngeo, se a sua fala estiver travada, pode não ter fala ou sair extremamente truncada, sem nenhum tipo de informação, pode manifestar tosse também, aquele pigarrinho que pode ficar na garganta, pode ser uma situação do laríngeo, tá? Obviamente com exceções de saúde, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário das incorporações de preto velho? A hora é agora de vocês falarem o que vocês estão pensando aí.
Gabriel, Oh. o chiado que muitos pretos velhos fazem Hum. é uma limpeza do laríngeo que faz um... O chiado, né? É, O chiado, ele tem uma frequência. Eu não sei se a gente consegue pôr aqui. Vamos ver se o nosso pai Google de Aruanda passa a frequência laríngeo. Na verdade, é muito além disso, tá? Então, nosso chácara laríngeo, ó, vamos pegar o símbolo dele aqui, que é o nosso chácara da comunicação. Deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem aqui que eu consiga explicar melhor. Esse aqui. Esse aqui tá legal. Esse aqui tá bonito também, mas não tem o triângulo. Vamos pegar aqui o laríngeo. Ó. Quando a gente faz a parte do chiado, a gente está movimentando muitas das vezes a própria língua, né? Que é o maior músculo, né? Entre aspas, né? Depois da bunda que a gente tem ali, a língua é um dos nossos maiores músculos, né? Então ela tem uma dilatação muito grande. Então, a língua não é só para comunicação. Se a gente parar para olhar na questão muscular, ela está interligada até lá embaixo, né? Então, esse chiado, ele emite uma frequência que fica fácil da gente identificar no chakra através do simbolismo dele. Se a gente pega o chakra laríngeo, ele tem essa visualização aqui. Ó. Nós temos uma vogal aqui no meio, nós vamos ignorá-la por enquanto, tá? E nós temos algumas pétalas que rodeiam, eu também vou ignorar. E se a gente for falar, a gente vai aprofundar e aí a gente vai ficar falando de laríngeo aqui o tempo inteiro. Mas se a gente olhar bem aqui, nós temos um triângulo com a ponta voltada para baixo. O que isso simboliza? Simboliza emoções. A nossa língua, nossa comunicação, ela fala através do nosso corpo emocional. Então, quando a entidade ela está se manifestando, movimentando essa língua, falando, né, fazendo até aquele chiado, ele está muitas das vezes liberando as emoções do próprio médium ou até mesmo do próprio consulente. Então, é uma ciência muito mais íntima, né, ligada a frequências de ativação, a processos até mesmo digestivos, muitas das vezes, né, pulmonares. Então, existe uma filosofia muito foda, entre aspas, né, quando a gente começa a falar dos mantras, né, dos mudras também, né, que são sinais corporais que são feitos para esses tipos de trabalho, tá? Eu não vou entrar em detalhes nessas letras aqui, porque senão a gente vai falar só desse chakra aqui, a gente não sai dele. Tá? Mas sim, tem fundamento total a esse processo de comunicação, o chiado, um barulho mais agudo ou mais grave na questão de reequilíbrio do próprio médium, tá? e aí sempre segue mesmo uma frequência Sim, constante. então, por exemplo, quem trabalha incorporado, às vezes fala assim, nossa, eu nem lembro fazer aquele barulho que a entidade fez. Eu nem dou conta de fazer aquilo ali, porque não é para você lembrar, ele só está te reequilibrando, ou até mesmo reequilibrando a parte energética da corrente, tá? Alguém ergueu a mão aí? Não sei. Não vi, não. Alguém mandou alguma pergunta? Não, né? Que eu escutei um barulhinho, às vezes alguém entrou ou saiu, tá? Linhas de Exu. Mais alguém quer fazer pergunta, Preto Velho? Algum comentário? Ok, vamos continuar. Linha de Exu e Pombagira, tá? Então, quando a gente fala Exu, eu não tô falando só do homem, tô falando da polaridade feminina, que é denominada Pombagira, tá? Então, Exu, vibração predominante, movimento, descarrego, encruzilhada, proteção. Veja aqui, ó, essa nomenclatura aqui é referente a situações, tá? Não é só sentimentos, tá? Descarrego é um sentimento, proteção pode ser um sentimento, movimentação é uma ação também, tá? Então, quem são os chakras mais trabalhados? A gente já falou, a estrela da alma, que é aquele que está acima da nossa cabeça, nosso básico, telúrico, plexo solar. Telúrico trabalha o nosso descarrego básico, que é o que está na base, sustenta. O plexo solar, que a gente falou lá nos pretos velhos, vai proteger. E a parte da estrela ficaria organizada do caminho da movimentação de Exu. Sinais físicos de incorporação, peso nas pernas, alteração no olhar, mudança de postura, tá? Sensação de pressão nos pés, tá? Por quê? Porque movimenta-se num todo, tá? Acima e abaixo das questões energéticas. Sinais de bloqueios na incorporação de Exu. Tontura após o trabalho. Sensação de drenagem energética.
se o nosso chakra telúrico, que é o da base dos pés, se a gente estiver desequilibrado, tá? A gente pode ter essas sensações depois do trabalho. Isso não é, acabou o trabalho, desincorporei. Não, chegou em casa, tá no caminho para sua casa, se você estiver ligado no trabalho de alguma forma, e mal orientado com você mesmo, você pode pegar carga. É culpa da casa? Não, é culpa do próprio médium, não está se avaliando nas suas posturas, tá? Tá com a portinha aberta lá, não tá se avaliando, né, muitas das vezes. Se o básico estiver instável, a incorporação pode ser descontrolada. Quando a gente fala descontrolada, não é uma questão de ficar caindo no chão, é movimentações repetitivas, né? Falas repetitivas, extremamente repetitivas, tá? Ou a entidade muitas vezes não consegue nem se movimentar, fica só naquele ambiente ali, parecendo um personagem do Street Fighter ali que você vai selecionar, que fica movimentando ali, fazendo o joguinho, né? Pode, muitas das vezes, simbolizar um básico, muitas das vezes, instável. É extremamente comum, tá? Não é pra galera falar, não, agora eu não posso me movimentar que vai ficar na cara que eu tô desequilibrado. Não, você tem que se movimentar mesmo para você se avaliar a cada sessão e melhorar, tá? Não é para você deixar de fazer. Se você deixar de fazer, você começa a cair no animismo, né? Interferência no trabalho da própria entidade. Ninguém quer isso, tá? Se o plexo solar, abaixo do nosso cardíaco aqui, boquinha do estômago, tiver muito aberto, o médium pode absorver energia negativa. Por que a gente põe Exu para trabalhos por último no médium? Porque esse chakra aqui, ó, plexo solar, ele dá um trabalho para você conseguir entrar no eixo. É um dos chakras mais complicados, porque é uma frequência que a gente tem que começar a gente trabalha ela o tempo inteiro. E por termos tanto convívio com ela, fica difícil saber quando a gente está em desequilíbrio, tá? Então, o que eu posso fazer? Banhos energéticos ajudam bastante, tá? Mas uma reforma íntima não tem coisa melhor, tá? Eu vou falar de pombagira junto, aí a gente abre para perguntas, tá? Pombagira, vibrações predominantes, muda um pouco o magnetismo, a verdade emocional, o poder feminino. Por isso que muitas das vezes o homem vai ter dificuldade em lidar com isso aqui, ó. Porque você precisa aceitar que você tem um lado feminino, que você chora, que você precisa pedir desculpa, que você erra. Então, a parte masculina constante, ela precisa começar a entender que ela pode baixar a guarda. Temos mulheres que têm uma energia masculina gritante, menos energia feminina. Mesma coisa, homens podem ter uma energia feminina gigantesca e uma energia masculina baixa. Então, reequilibrar isso aí, cabe a nós um bom entendimento, tá? Porque nós temos muitas entidades femininas, tá? Porque quando a gente fala de Exu e Pombagira, o Exu não caminha sem a polaridade feminina, e ele não é dominante dessas duas vibrações, tá? Diferente muitas das vezes de um preto velho, que tem um domínio energético, uma postura energética muito maior, a pombagira vem para te provar, para provar o seu lado feminino, né? Muitas das vezes essa questão energética de imposição, tá? Então, chakra sacral, vamos pegar a imagenzinha lá, que a gente está citando aqui, né? Vamos jogar ele aqui embaixo. Aqui. Chakra sacral, muitas das vezes esse que está aqui acima, ó, do nosso chakra da base, um tomzinho laranjado, tá? Nosso plexo solar e o nosso laríngeo, tá? Então a gente vê uma energia muito mais movimentativa dessa parte das pernas, do chakra da base, muito mais leve do que o próprio Exu. Se a gente olhar o próprio Exu aqui, ó, nós temos o chakra da base que vai estar movimentando, e a gente tem um plexo solar, então ele pode dar uma arqueada. A pombagira já não tem tanto essa questão de arquear, dependendo da sua vibração, muitas das vezes, né, que ela está trabalhando ali. Tá? Então a pombagira trabalha com emoção profunda, autoestima. Uma pessoa que não tem autoestima não consegue trabalhar com pombagira. Uma pessoa que não tem essa autoestima de vaidade não consegue. Tem uma incorporação, muitas das vezes, até, entre aspas, superficial. E a pessoa que tem demais acha que tem muita pombagira. E não quer dizer que seja verdade, tá? Só precisa ter um equilíbrio, tá? Então, o chakra do plexo solar organiza o poder pessoal, a sua imagem que está sendo passada. Laríngeo, ele vai expressar a verdade. Então, se for uma pessoa
mentirosa, a hora que incorporar a pombagira vai ficar vulgar. Vai falar coisa que não deve, vai fazer comentários fúteis, muitas das vezes, ou até banalizar o próprio médium, né? E o chakra sacral, que é esse aqui da parte superior, tá entre aqui o nosso umbigo, né? Então, sinais físicos de incorporação, mudança na postura, olhar mais firme, sensação de calor abaixo do umbigo, né? Então, a sensação de estar com as mulheres, né, com o ventre pegando fogo, é uma sensação de pombagira. Ela trabalha diretamente, quando incorporada nas mulheres, na parte umbilical ali, ó, na parte do útero mesmo, tá? Por que que para o homem é mais difícil incorporar? O homem, primeiro, que não tem útero, então a parte dele de conexão é conexão materna, né? Muitas das vezes com o lado feminino que o acolheu. Então, se não tiver tido uma facilidade com a mãe, pode ter dificuldade na incorporação com a pombagira, tá? Isso pode acontecer com mulher também, tá? Porque essa visão materna a gente tem da mãe, né? Da guerra, a mulher que está vencendo ali na nossa vida. Tem uma pombagira muito, com perdão da palavra, foda, né? Tá falando muito bem, tá se expressando muito bem, tá vencendo, né? Então, se você tiver bloqueio no chakra sacral, ou o nosso chakra que fica aqui abaixo do umbigo, tá? Chakra umbilical. Você pode ter uma dramaticidade excessiva. A pessoa com autoestima boa ou ferida, ela dramatiza tudo, né? Pode ter uma confusão emocional muito grande. Plexo solar, se tiver fraco, pode falta de firmeza energética, vulnerabilidade energética, tá? Pode se sentir vulnerável se incorporar essa energia, pode se sentir fraco ou que não está bem ancorado, tá? Alguém quer fazer algum comentário de incorporação de Exu e Pombagira? Ah, não sei se ficar lá, né? Oi, Irene, e aí, tudo bem? Mano, Ai, Gabriel, não sei, dentro de mim parece que tem uma força grande, assim, sabe? Uma sensação, a força assim, materna, sua que é força. maior do que eu mesma, assim. E eu não sei, essa coisa dá uma vontade, essa risada, eu não sei o que que é isso também, assim, sabe? É a Não sei. autoestima, é a gargalhada e traz essa autoestima, o poder pessoal da vitória, né? A zombaria da pombagira. Não, e parece que assim, anda, que tá andando assim, nem sei, no Deslizando. céu. É, exatamente, é o poder pessoal, é a autoestima que ela traz. Essa Uhum. glória de poder feminino, esse empoderamento, né? Então, muitas das vezes é muito ligado, quando a gente cita lá no terreiro, a gente fala das bruxas e tudo, as mulheres sempre foram muito subjugadas, né? Desde o princípio, elas são sempre inferiorizadas ali, as mulheres da história, elas são sempre colocadas na gaveta, né? Então, isso mexe muito com o poder energético de Pombagira, né? Uhum. Ergueu a mão aí. Ah, a Tetiane, tá aqui. Foi eu. Essa questão de empoderamento, de força feminina, ela pode se refletir até fora do terreiro, né, na vida, tipo, uma mudança de comportamento após uma, por exemplo, o guia falou para mim que a pombogira tomou frente no meu ano, né, tá cuidando de mim. E eu percebi uma mudança de comportamento em mim e um interesse pelo empoderamento mesmo da mulher, uma postura diferente em relação à valorização da mulher fora do terreiro, não só dentro do terreiro. Sim, Isso pode influenciar na vida. sim. Com certeza. A ideia disso aqui, ó, são arquétipos que vêm para nossa vivência mesmo na Terra. Então, a aproximação disso é para despertar. Então, quando a entidade está próxima, é para despertar em você isso, para que você comece a produzir o lado emocional e depois a entidade se afasta e o emocional fica tudo bem. Então, até se equilibrar, tem aquele excesso, depois a vibração calma e segue em constante, até o chakra produzir essa energia naturalmente. Então, quando se aproxima é porque não existe essa energia, ou ela está em falta, ou ela está deturpada. Então, é para reequilibrar, reorganizar. Então, existe sim esse excesso no primeiro momento, depois vai diminuindo até organizar. Mais alguém?
Ok. Linha de IBG, ou ERE. Predominância energética da vibração. Leveza, pureza, regeneração. Chakras que são trabalhados. Nosso umbilical, sacral, né? Nosso chakra cardíaco e o nosso chakra frontal, tá? Então veja que muda, ó, o cardíaco está muito próximo ali ao frontal e o sacral. Quem que trabalha? Alegria, pureza, então vibra na inocência do chakra sacral. Por que que o chakra umbilical precisa vibrar na inocência? Eu tenho que tirar a minha questão sexual, de desejo, de vontade, eu preciso abrir mão disso, tá? Para a incorporação de beijo acontecer. O cardíaco se expande na questão de ternura, de abrandamento, de acolhimento, de pureza, tá? E o frontal, que é o nosso chakra da visão, pode suavizar a nossa percepção, ou seja, o que é feio não é tão feio assim, o que é bonito não é tão bonito assim, tá? Então, essa sensação de percepção, ela é alterada. Sensações físicas, leveza, riso espontâneo, corpo mais solto, mais leve. Se houver um bloqueio nas incorporações ou no processo, chakra sacral, a vibração não flui, há um desconforto emocional antes da incorporação ou depois da incorporação. Se o cardíaco estiver fechado, a energia não se manifesta. Então, nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande de receber criança. Possivelmente algum desses chakras aqui, ó, eles estão bloqueados por você, pela sua questão energética. Quando a gente fala de inocência aqui, ó, a gente está falando da sua vivência terrena, a família mesmo, cara. Seus traumas ali, ó, a gente pode pôr traumas aqui também. O médium precisa se tratar, não é só incorporar e achar que vai resolver o problema, não. Tem processos traumáticos que são terríveis para um tratamento. A gente não pode banalizar isso aqui, essa questão de inocência, para um tratamento desses traumas, tá? Então, uma pessoa que é ofendida, que tem um problema, às vezes, muito familiar, ligado ao apego, à inveja, pode ter um problema nesse processo de incorporação com as crianças, porque não consegue sorrir, não desperta nele esse sorriso espontâneo, não consegue trazer essa leveza da criança. Então, esse arquétipo aqui não é só um sinal físico, é um arquétipo de eu estou com o IBG, eu estou feliz por ele, estou com ele, estou por ele, entendeu? Então, é muito mais, entre aspas, filosófico, hermético, né, na questão de sintonia vibratória dos iguais, do que na desigualdade. Eu vou fazer um comentário antes, tá? E aí depois, se alguém quiser complementar e fazer, fica à vontade, tá? A linha de criança, quando nós começamos dentro de um terreiro, é a última linha que vinha. Então, a pessoa começava a trabalhar com preto velho, com caboclo, com preto, com exu, e depois a criança. Por quê? Porque não é todo mundo que tem BG. Não é todo mundo que tem essa questão energética de trabalhar com essa criança interna, tá? Então, nós temos pessoas que apagam as suas crianças internas e essa energia de IBG, de inocência, ela é apagada também, tá? Então, trabalhar com a criança é ter um convívio com a sua criança íntima, com a sua convivência, com a sua leveza, com a sua pureza. Então, quando a gente começou, era só o Paulinho reinava, né? E aí, no Rio de Janeiro, quando o Tupanzinho veio a primeira vez, as crianças, elas têm as tretas delas, né? A gente acha que não, mas eles têm as briguinhas deles lá. Eles é bonzinho em tudo, mas entre eles é um pegando no pé do outro. O Tupanzinho veio, mas aí o Paulinho foi enganado por ele, não sei o que aconteceu na história lá. O Paulinho ficou um tempão sem ver. Por quê? Porque lida com a leveza interna e muitas das vezes existe um compartilhamento. Então, quando se tem uma, duas, três, quatro crianças trabalhando dentro de um terreiro, esse riso espontâneo ele passa a ser um terror espontâneo. Porque a gente não consegue olhar, acompanhar e perceber tudo o que está acontecendo, porque a criança ela movimenta muito. Então, quando a gente fala IBG, ele é dado como mensageiro dos orixás. Então, quando a gente fala lá da mensageira,
A gente está falando que a mulher está trabalhando nisso aqui, ó. O enfaixamento vibratório da mulher, da lanceira, num primeiro momento, quando a gente chama ela de mensageira, ela estava aqui, ó, querendo trabalhar isso aqui, querendo trabalhar essa regeneração, essa leveza, né? Então, através desse estudo, eu consegui visualizar isso. Se alguém quiser fazer algum comentário de criança, pode ficar à vontade. Gabriel, Ou, por que que na incorporação de criança, às vezes parece que você não vai segurar eles, entendeu? a criança, quando ela trabalha com pureza, ela não tem sentido. Então, mensurar onde é a percepção dos chakras é muito complicado, porque parece que eles ligam todos ao mesmo tempo. Parece que existe um baque em todas essas energias. Mas por quê? Porque a frequência da alegria, que é uma frequência vibratória, é muito alta, e a gente não percebe ela todos os dias. Então, tem gente que é muito triste o tempo inteiro, melancólico. Então, quando o EBG vem para trabalhar com essa energia da alegria, tem esse susto mesmo. Não segura essa espontaneidade, essa alegria absurda, porque joga lá em cima a energia do médium, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, quadro de frequências, sentimentos. Isso aqui é um estudo, cara. Isso aqui eu mostrei quando a gente foi fazer esse cone aqui. Vamos pegar aqui, ó, vamos copiar essa. Vamos abrir nota guia aqui para todo mundo ver, grandão. Acho que fica legal, né? Olha só, o amor ele vibra na frequência de 500 Hz, né? A alegria tá acima do amor. É loucura, cara. A gente fala, não, amor universal e tudo, o maluco tá aqui em cima, ó. A paz de Oxalá, porque quase a gente não vê entidades de Oxalá incorporadas, né? Porque eles trabalham nessa frequência de 600 ali para cima, entidades que trabalham como mestres ascensionados, que trabalham a iluminação, os mestres do Oriente trabalham muito nessa frequência de iluminação e tá 700 para mais. Então, quando a gente fala Exu, a gente fala, não, vamos trabalhar com Exu. O Exu, ele vai te expor. O Exu tá aqui, ó, ele tá tirando o seu medo para fora, porque na hora que você fala Exu, você fica com medo, na hora que você fala de pombagira, você fica com medo, você acha que a pombagira vai trabalhar só o desejo, né? O caboclo não, o caboclo ele trabalha o quê? Coragem, né? Aceitação. O preto velho trabalha o quê? Conscientização. Tá vendo? Quando a gente começa a olhar isso aqui, ó, padrões vibratórios, muda muito o nosso conceito de sentimento, né? Então, dá uma força pra gente querer sair da má vontade, da depressão mesmo, sabe? Da inferioridade emocional, porque ficar nisso negativa a nossa espiritualidade todinha, ó. Negativa todos os seus antepassados, a culpa, a vergonha, a apatia, o sofrimento, a mágoa, olha lá, você joga lá embaixo, ó, 75, você acha que uma pessoa que tem culpa vai conseguir incorporar um IBG na hora que ele trabalhar com amor? Não consegue, você não consegue mudar isso aqui, ó. Tá vendo? É muito mais fácil incorporar um obsessor aqui, ó, se eu for o cara do culpa, da vergonha, do que trabalhar com IBG, com caboclo incorporado. Então, não tem como a gente separar o médium do emocional. O médium tem que aceitar que ele precisa ter o emocional bem resolvidinho para conseguir trabalhar incorporado. Eu não consigo resolver o meu emocional. Então, você não vai conseguir, é ruim falar isso, trabalhar a sua parte de incorporação. O médium que é extremamente egocêntrico, viciado, deseja, ele até tá ali, ó, no 125, tá melhor um pouquinho, mas na hora que você vai subir, não consegue. Que aí você mexe no orgulho, mexe na raiva, tá vendo como é enraizada essa parte aqui inferior? Para subir demora. Então, quando a gente vai trabalhando a subida dos chakras, o autoconhecimento, é isso aqui que eu tô falando, a gente vai mudar a nossa vibração, ela vai começar a melhorar. Não quer dizer que você não vai baixar, você vai baixar. A gente é humano, né? Mas a criança, a hora que ela vem, é alegria espontânea, expande na hora a parte energética do terreiro. Todo mundo que tá quieto sente essa energia, porque a frequência contamina, né? Começa a rir do nada, né? Contamina todo mundo. E é bom, a contaminação boa. É mesmo. É loucura. Menina é loucura. É legal isso aqui, né, cara? Isso aqui na Demais. física É quântica, não, isso né? aqui, ó. O pessoal usa um pêndulo, né, para fazer essa parte É. harmônica aqui. Aí Uhum. dá umas loucuras aqui. Deixa eu fechar aqui, senão eu fico viajando aqui na maionese.
Mais algum comentário, meus amiguinhos? Amiguinhos do... Eu vou fechar o capítulo 3, deixa eu jogar o capítulo 4 para a próxima aqui. E aí nós vamos agora falar de bloqueios, só de bloqueio, tá? A gente falou de BG, mensageiro. Então, como que a gente identifica qual chakra que está causando dificuldade mediúnica? Agora vem aquela partezinha técnica, né? Observar 3 coisas. Onde o nosso corpo reage primeiro. Então, o Cassiano citou o riso espontâneo da criança, né? A alegria espontânea, não consegue segurar. Como o médium se sente após a gira, isso aqui é fundamental, tá? Como é que eu sinto quando eu saio do terreiro? Tô com vontade de reclamar da casa, absurda. É um problema seríssimo, tá? Qual Que linha, isso? Tem que... qual linha que você encontra mais dificuldade? Tá? Isso aqui pode facilitar a gente entender, tá? Então, sair da gira, meu Deus do céu, que pessoal desnecessário, nossa senhora. Então, esse sentimento pós a gira é até os nossos comentários, pensamentos, tá? Isso aqui é muito íntimo, tá? Sintomas possíveis dos centros envolvidos energéticos. Tontura frequente. Quem sente muita tontura depois que vai embora, ou tá lá no terreiro, acabou, pode ser parte do energética do básico, ou abaixo dos pés, tá? Cansaço extremo. Nossa senhora, eu tô morto aqui dentro, cara. Tô com preguiça. Não vou cantar, não vou sorrir, não vou bater palma. É o plexo solar. Quando a gente tá ali, vamos cantar, galera. Tá todo mundo, nossa senhora. Segura na mão de Deus. Já tá, o velório já abriu a cova lá, já tá enterrando. Cansou, já foi embora. Entendeu? Então, plexo solar, isso aqui, precisamos trabalhar muito isso aqui, ó. Esse aqui é muito difícil. Você lembra que eu falei, é difícil esse aqui, porque tá todo mundo cansado, né? Confusão mental durante a incorporação, pode ser o frontal desequilibrado, como eu estou vendo o mundo, como eu estou recebendo as ideias, como eu estou analisando tudo, né? Dor no peito ou opressão, cardíaco bloqueado, rouquidão constante, laríngeo sobrecarregado. Isso aqui acontece muito comigo, às vezes toma uma água gelada, ele corta, mas se tiver sobrecarregado, corta na hora, não consigo cantar. Emoção excessiva ou dramatização, sacral desorganizado. Eu não tenho direção, não sei o que eu faço com a minha espiritualidade, a sua energia todinha está desalinhada. A estrela da alma é aquela parte que está superior a nós, tá? Muito ligado ao Exu. Regra importante, nem todo sintoma é espiritual. Nem todo sintoma é psicológico, tá? Nem tudo está acontecendo na sua cabeça, nem tudo é espiritual, tá? O desenvolvimento mediúnico exige equilíbrio entre saúde física, saúde física, saúde física, saúde física, saúde física, tá? Alimentação, saúde física, tá? Disciplina emocional, não tô mandando todo mundo amar o próximo, tô falando que você precisa ser disciplinado, assumir o que tem, o que não tem. Estudo, firmeza espiritual. Umbanda não é histeria energética, é equilíbrio aplicado. Então, sintetizar tudo isso aqui dá um trabalhinho, viu? Fala, nossa, é um estudo básico, mas você vai fazer isso aqui o resto da vida. É o básico mesmo, né? Nossos pilares ali de entendimento. E por que 4? Numeração de Exu, né? Do nosso equilíbrio, nosso chakra da base, tá? Então, isso aqui, na verdade, eu tô falando para vocês. Conheçam bem a energia pessoal de vocês. Alguém quer fazer um comentário? Erguer uma mãozinha, fazer qualquer coisa. Aí, nos próximos aqui, nós vamos falar de ervas, tá? Eu vou descer aqui um pouquinho, deixa aqui. Aí depois desses tópicos aí, acho que tem que procurar pelo menos a terapia, né, Gabriel? Tem, depois dos tapas na cara, nossa senhora. Não, primeiro a gente vai, chora um pouquinho, chora no banheiro um pouco, entendeu? Tomando banho. Orienta, depois aí você lembra da vibração, não pode, peraí. Não é fácil, né? A vida mediúnica não é fácil, mas é o caminho, né, que a gente escolheu. Sim. Gabriel, Ou eu queria só tirar uma dúvida que você esclarecesse no trabalho anterior, que foi, eu estava distraída assim, né, com um sorriso também, aí
chegou uma entidade, não sei o nome, né, que foi em você, eu acho que o seu Tato falou que é executor, eu acho, não lembro direito. Aí ele falou assim, que a gente tem que ficar veaco, não tem que ficar rindo não, senão a gente leva para casa. Tipo assim, realmente eu não entendi. Depois que ele falou que eu entendi, eu falei, tá, tem que ter o respeito e tal. E então, assim, queria que você explicasse direitinho, porque eu fiquei meio perdida, que eu tava rindo, eu fiquei séria assim na hora, né? Ele falou, não sei, vocês, tipo assim, que a gente fica manezando demais nessa... Para de rir daí. Exatamente, manezou, levou. O que que acontece? O sorriso, muitas das vezes, para uma entidade que tenha 2.000, 3.000 anos, pode soar como zombaria. Então, entidades de baixa vibração energética, que trabalham com demandas, executando, muitas das vezes, a parte de IBG da frequência do riso, vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir de novo aquela tabelinha lá, ó, do sorriso. Deixa eu ver, acho que é esse aqui. Ó. Então, a entidade que trabalha no lado telúrico, ela tá lá no umbralzão, para baixo do umbral um pouquinho lá, ó, trabalhando só na parte do medo, da culpa, do vício, tá tirando as pessoas do vício, ele tá aqui nessa frequência, ó. Então tem Exus que eles militam com vibração tão baixa, Exu mesmo, coroado, trabalha perante a lei, mas ele é um executor. Ele está lá embaixo, ele precisa trabalhar. Então ele vai estar nessa frequência baixíssima. Se você tiver uma alegria espontânea, pode soar como zombaria, porque ele não está enfaixado nessa vibração de alegria. Ele pode entender que você está rindo porque você tem culpa, você tem medo, você está zombando, é o seu desejo, é o seu orgulho, entendeu? Então ele pode ter uma má interpretação, porque ele visualiza muito mais a questão energética, né, de um todo, de um geral. Então, às vezes, a sua risada poderia soar aos outros médiums como zombaria, entendeu? Então, ele pode sim ter uma má interpretação energética, porque muitas das vezes eles não estão nem olhando para a gente, eles estão olhando para a energia que a gente está carregando, entendeu? Então, carregar alguma coisa, muitas das vezes, é para que cuidado com a exposição que você vai ter, porque ele pode falar alguma coisa que você não goste, entendeu? Porque eles já estão vendo ali, ó, o que você tem de vergonha, de culpa, de medo, de desejo, e eles podem simplesmente falar assim, vou jogar no ventilador aqui, toma, entendeu? E aí é onde a gente pode ficar mal, por não querer soar dessa forma, entendeu? Entendi, obrigada. São graus muito... A galera que trabalha com baixa vibração, que lida lá com os Exus, que tem o nome de Exu, então vou dar um exemplo aqui, ó, entidades que são muito telúricas, que quase não vêm. Provavelmente eu acho que esse era o Kaminaloa, que é o que incorpora na minha mãe, né, na cabeça dela. Ele tem uma vibração muito baixa, pelo propósito que ele carrega de tirar esses sentimentos, né, ou dela, ou da casa, ou de ataque, né, das outras pessoas. Então, eles não têm. Então, por exemplo, o Caveirinha ele trabalha com uma vibração muito baixa, mas ele transita muito bem entre todas as frequências aqui, ó, até frequência de alegria. Diferentemente, às vezes, de um Exu que trabalharia só na libertação de desejos, vícios, raivas, entendeu? Não necessariamente um espírito obsessor, entendeu? Porque nessas faixas vibratórias aqui, a gente tem entidades que trabalham aqui o tempo inteiro. Então, a entidade que está lá na culpa, na vergonha, ele é um cara que ele não tem medo de você. Ele vai te peitar na alma. Você tá rindo do quê? Entendeu? Então, é pesado, a galerinha barra pesada, né? Mais algum comentário, amiguinhos? Gabriel, eu ia fazer uma pergunta sobre aqueles sintomas que você falou quando termina. Tem trabalho que eu vejo que às vezes termina e tá todo mundo com muita dor nos pés. Uhum. Eu sei que fisicamente às vezes cansa, mas pensando, né, quem dá aula aí 2 horas em pé, não é uma coisa assim que acaba tanto com você. Mas tem trabalho que eu vejo que, assim, eu falo por mim, porque eu sinto muita dor no pé, mas tem trabalho que eu olho assim, eu vejo que tá metade da corrente com muita dor no pé. Vou dar um Mas aí- exemplo legal aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Imagenzinha da corrente, legal, bacana. Eu vou pegar uma corrente aqui e vou ligar ela no
numa parte elétrica, para ela fazer uma condução de um ponto para outro. Se qualquer enfeixe da corrente estiver quebrado, alguma outra parte vai ter que trabalhar o dobrado para suprir a energia do outro. Então, quando a gente está numa corrente, nós temos 40, 30, 60 pessoas, tem gente que é preguiçoso, não quer fazer nada. Então, a gente paga o preço dessas pessoas. Basicamente é isso. Então, o Zezinho da esquina, que não tá nem pensando que ele tem que fazer uma reforma, que ele tá só falando mal da gente, tá criticando as outras pessoas, ele tá prejudicando o trabalho da casa. Então, a gente se desgasta para suprir essa energia porque ele não tá produzindo a energia dele, a gente tá produzindo a nossa e a dele. Então, o médium de incorporação, de transporte, que é o nosso caso, que a gente vê, sente as coisas, a gente produz mais energia, mas a gente gasta mais energia. Então, a gente supre a nossa energia e a dos outros. Então, quando a gente está muito desgastado, é um problema na corrente, não é na casa. A corrente está enfraquecida. Os médios não estão vigilantes. As pessoas não estão fazendo com o mínimo que deveria ser a elas, entendeu? Então, a gente cansa mesmo. Eu tenho trabalhos que eu saio com dor no pé absurda. Eu sinto muita dor no pé. E eu pensava que era assim, sei lá, usou muito telúrico. A corrente usou muito telúrico. Eu pensava que era algo assim. Pensa aqui comigo, ó. A casa, ela tem os seus chakras. Então, vamos falar assim, o meu chakra cardíaco, o seu, do Cassiano, da Irene, do meu pai, nós somos os médios da casa. O nosso chakra cardíaco da casa vale toda a nossa energia. Se alguém tiver faltando, você entendeu? Vai ficar faltante, entendeu? Alguém vai ter que suprir. Quem tá equilibrado vai, ó, pum. Por isso que a gente desliga as pessoas da casa. Entendi. Se a gente ficar ligado a um Zezinho da esquina que não quer nada, a gente vai... ele também vai sentir de lá, entendeu? Gabriel, só mais uma coisinha. Interessante você falar isso aí, porque eu vou falar com sinceridade. Eu tinha muita dor no pé, só que era com pessoas da casa antes. Agora, hoje, juro pra vocês que diminuiu essa dor. Eu não sinto tanta dor. Tem vezes que tem trabalho que eu nem sinto. Então, o que você falou faz todo sentido. Tem muito trabalho que eu não sinto também, mas tem trabalho que é absurdo. Trabalho mais pesado a gente sente mais. Igual a macia demora 6 horas. A gente sai de lá, às vezes, parece que nem teve o trabalho. Agora teve uma macia que foi tão pesada, todo mundo saiu cansado. Porque tinha gente com preguiça de fazer o mínimo, entendeu? Então, às vezes, é melhor a pessoa se ausentar do que participar meia boca. É ruim falar isso, mas é a verdade. É verdade, teve um trabalho de algum, aquela vigia de algum, eu sempre penso, nossa senhora, vai matar todo mundo de dor no pé, porque é muito tempo em pé. E é Tem pesado. vezes que você nem... trabalho. Mas tem trabalho que dói mais o pé do que a vigília de algum. É verdade. Também acho. Eu sinto Fazer só um muita dor também. comentário. Além da energia da corrente também, tem a energia que é doada pela assistência. Então, quando a assistência ela também adentra, Sim, também é uma bateria ali que está corrente- levando também. corrente da assistência é outra. Exatamente. É verdade, né? Pensando por isso. E aí, pessoal, amiguinhos de última hora, fechamos hoje com chave de ouro? Sim, foi muito bom. Muito bom. Muito obrigado pelo presente de todos. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Boa noite, Obrigada. pessoal. Obrigada, Gabriel. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, gente. Com Deus. Até mais.